Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero realmente, com gratidão, expressar o meu carinho, o meu afeto, as minhas orações pelo casal pastoral, né, Nancy e Everton, acertei, né, os dois nomes, aleluia, que às vezes quem me conhece sabe que eu confundo os nomes, mas eu louvo a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E realmente, pode colocar aqui. Realmente é um período muito importante de estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu costumo dizer que nos tempos atuais nós estamos vendo, infelizmente, muitos pregadores que pegam texto e fogem do contexto e usam, infelizmente, para pretexto. Nós devemos entender que o único que tem a palavra de vida eterna é Jesus. E esta palavra, ela pode transformar, modificar as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar em pé, portanto, vamos orar nesta hora. Eu estava aqui, de certa maneira, falando que aquele púlpito que queriam dar para mim, falei, aquele lá é muito alto, esse aqui ficou muito baixinho, dá para ele levantar um pouquinho, Iago? Dá? Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto ele levanta, vamos orar. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, peça para Deus falar ao teu coração. Papai, nós entendemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós, ó Pai querido, estamos na tua presença, na tua casa, engrandecendo e declarando as tuas maravilhas, e reconhecendo, ó Pai, que tu és o Deus da nossa vida, da nossa existência. Por isso, entregamos tudo em tuas mãos, e na autoridade do teu Espírito, como ministro do teu Evangelho, repreendemos e anulamos toda manifestação demoníaca, para que a tua palavra tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Colossenses, 3º capítulo, verso 17. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Amém? Acharam? Aleluia? Louvado seja Deus. A Bíblia em Colossenses 3:17 diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Agora um pouquinho mais para frente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Um texto bem conhecido. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Queridos, nesta noite, momento de ação de graças, momento de festa, eu quero falar sobre os efeitos da ação de graça na nossa vida. Nessa semana foi celebrada no mundo inteiro um período, um momento de ação de graça. Embora em novembro tenha esse costume, a vida, a nossa caminhada, em todo momento, nós devemos dar graças a Deus em todo o tempo. Aleluia? Deu para entender isto? Em primeiro lugar, nós devemos, portanto, entender que a ação de graças não é apenas uma oração. Ação de graças é uma atitude. Ação de graças, ela não é ocasional. Ação de graças, ela é em todo tempo. Por isso nós devemos dar graças em todo tempo e por tudo. E para entendermos melhor os seus efeitos, é necessário entendermos que toda a ingratidão não apenas machuca,
Toda ingratidão não apenas entristece, toda ingratidão não apenas rasga o nosso coração e fere a gente, mas toda ingratidão fere o coração de Deus. E é por isso que a ingratidão está relacionada também com a injustiça. O apóstolo Paulo, ao descrever, a falar sobre a injustiça dos seres humanos, no primeiro capítulo de Romanos, ele reconhece exatamente isto: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E estudando sobre este assunto, eu pude entender também, e eu quero que o irmão e a irmã entenda, que a ingratidão, embora esteja presente na vida dos seres humanos, ela é uma marca dos finais dos tempos. Por isso, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: sabe, porém, isto, dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. É por isso que você percebe hoje, hein, pastora Nancy, não é isso? A ingratidão. É por isso que você escuta muitas vezes aquela palavra: quanto mais ajudo, mais me vira a cara. É isto, são sinais dos finais dos tempos. A ingratidão também, ela é uma rejeição à graça de Deus. Queridos, teologicamente, nós vamos perceber que a graça, apesar de ter várias nascentes ou várias ramificações, a graça, nós podemos simplificá-la em dois momentos: a graça salvadora, e esta graça salvadora, ela tem a ver com o quê? Com a salvação concedida para aqueles e aquelas que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Não é isso que diz Efésios 2, 8, 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. E nós temos também aquilo que nós conhecemos como a graça comum. A graça comum é aquele benefício de Deus que são manifestos na vida de todos os seres humanos, sem distinção. É isso que diz Mateus 5, verso 45, porque ele fez nascer o sol sobre os bons e os maus, e veio vir a chuva sobre os justos e injustos. Se nós deduzirmos que merecermos algo, então nós estamos nos desqualificando para recebermos a graça de Deus. Deu para entender? Essa é uma triste verdade sobre o ingrato. O ingrato, ele se acha maravilhoso. O ingrato, ele se acha o bonzão. O ingrato, ele presume que ele é merecedor de algo melhor na vida. O seu orgulho o conduz para uma ingratidão, e esta, por sua vez, o afasta ainda mais das bênçãos do Senhor. Nós precisamos entender, portanto, que graça, ação de graça, não é uma oração, ela é uma atitude. E não é fácil. Esses dias, ou melhor, no começo do ano, nós estávamos lá na igreja, e lá mexendo em uma parte, o irmão Pedro, um irmãozinho que eu amo muito, ele foi remover uma tábua dessa de construção, que estava mais ou menos a uns 5 metros, 6 metros de altura, e eu estava lá embaixo, empurra para cá, empurra para lá, quando de repente, ele empurrou a tábua saiu do lugar, desceu, e pegou, sabe aonde? No meu dedão. Mas caiu com tudo, sabe quando pega na quina? Entendeu? Caiu com tudo. Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Não é fácil.
Mas nós precisamos entender que a ação de graças é uma atitude. Quanto mais, escute bem isto, quanto mais você é grato, mais contentamento e paz haverá em você. Da mesma forma, o ingrato está sempre descontente e irritado. Não é assim? Sabe? Reclama de tudo, está irritado com tudo. Está calor, está irritado. Está frio, está irritado. E na igreja então? O que acontece? Muitas e muitas vezes tem o louvor, tem a bateria, e eu já vivenciei muito isto, toca a bateria um pouco mais forte, fica irritado. Ninguém consegue desfrutar da vida sem gratidão. Escute bem isto, gratidão faz com que as pequenas coisas da vida, elas ganhem uma nova dimensão. Uma nova dimensão. A gratidão, portanto, ele tem efeitos poderosos na minha vida e na tua vida. Amém? E nós vamos ver agora. Primeira coisa, ações de graça multiplicam o pão. Interessante, lá em João, nós vemos ali a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 6, verso 11, diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quantos queriam. Se você fosse orar por um milagre, você começaria com ações de graça? Talvez, em nosso conceito, essa não fosse mais a oração mais apropriada. Mas Jesus, ele deu graças para ensinar o poder que existe na oração de um coração com gratidão. Aleluia. Queridos, se há em nós um contentamento pelo que temos, ele se multiplica. É isso que acontece. O descontente, ele deprecia as bênçãos recebidas, mas o contentamento lhe vê com a gratidão e a multiplicação. Por isso a Bíblia ensina: dai graças. A ação de graças tem o poder de produzir abundância na minha vida. Sabe por quê? Meu irmão, minha irmã, preste atenção, porque um coração grato toca o coração de Deus. Repita comigo: um coração grato, mais forte aí, um coração grato toca o coração de Deus. Seja grato para ser abençoado por Deus, amém? A primeira oração do dia é a oração de ação de graças. Segundo efeito, ação de graças produz vida. Todos aqui conhecem aquela experiência maravilhosa, extraordinária de Lázaro, amigo de Jesus, que morreu e foi sepultado. E diz a palavra que ele chegou depois de alguns dias, e ali o cadáver já cheirava mal. E havia uma inquietação na vida das pessoas ali, porque as suas irmãs: Senhor, se tu estivesses aqui, alguma coisa diferente tinha acontecido, haveria um milagre, haveria a cura, haveria a transformação. Mas, queridos, Jesus foi até aonde colocaram Lázaro, e ali então pediu para remover a pedra. E no verso 41 de João, capítulo 11, diz assim, que Jesus, dando graças a Deus, porque o Senhor o ouvia, pediu então para que houvesse a manifestação da glória de Deus. É isto, querido. Será que você agiria assim? Em Israel, alguém pede uma oração, ora por cura, aí você começa:
Em nome de Jesus, repreendo o espírito de enfermidade. Não era assim? Normalmente a nossa lógica vai para isso, mas não. Jesus, diante daquele cenário de morte, ele começou a oração com ações de graça. Oh, glória! Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que quando você tem um coração cheio de gratidão, isto move o coração de Deus, e o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais do que você está pensando ou pedindo. No entanto, já observou como a murmuração gera morte? Você já observou como a murmuração deixa o ambiente pesado? Queridos, eu já compartilhei em alguns momentos na igreja, aqui eu não lembro, mas eu conheci uma mulher, e aquela mulher, ela tinha um sonho. Ela queria tomar um café, daqueles cafés de cinema, porque ela estava cansada de tomar chazinho pela manhã, então ela queria um café preto. E aí então Deus concedeu um café preto para ela. Aí passou o tempo, ela queria, além do café, ela queria um pão com manteiga. Aí Deus concedeu um café com pão com manteiga para ela. Aí, passado um tempo, ela já começou, olha, eu queria tanto ter um pão, mas com um presunto, com uma mussarela. Aí Deus concedeu o café preto com o pão, com o presunto, a mussarela. Aí ela começou, eu queria no café da manhã comer com bolo. E Deus concedeu, e ela foi assim, e sempre reclamando, porque ela queria, e reclamava, porque o café nunca estava completo, até que um dia, olha só, ela tinha condições de ter o melhor café, mas ela não podia tomar aquele café, porque de tanto reclamar, ela desenvolveu uma úlcera, um câncer no estômago, e não podia comer mais nada, e voltou a tomar chazinho pela manhã. Queridos, gratidão gera um ambiente maravilhoso. E mais ainda, olha em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, entendam este discernimento. 1 Coríntios 10, 10 diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Não é assim que está na tua Bíblia? Queridos, vejam que na Bíblia existem muitos demônios que são mencionados pelo nome. Nós temos, como por exemplo, o anjo da morte, nós temos o devorador, nós temos Beelzebu, Apolion, Mamon e muitos outros. É importante que você conheça e saiba que cada um deles está relacionado com um tipo de pecado. E o demônio específico, que está relacionado com a ingratidão, com a murmuração, Paulo, o apóstolo, chama de o exterminador. Veja, se a maneira de você vencer o devorador é contribuindo, é dizimando, a maneira, escute bem isto que é muito importante, a maneira de você vencer o exterminador é com ações de graça, aleluia, louvado seja Deus. Repreenda, portanto, o exterminador na tua vida, na tua família, repreenda o exterminador que quer te levar realmente para baixo. Quando você começa a reclamar, você abre a porta para o exterminador. Quando você reclama, mais e mais você abre a porta para ele destruir a tua vida. Quanto mais você reclama, ele destrói a tua vida e destrói os teus sonhos. Foi exatamente isto que aconteceu com o povo de Deus, na nação de Israel. Se vocês forem perceber lá em Números capítulo 14,
nós vamos ver do verso 22 a 30 assim: nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filhos de Jefoné, e Josué, filhos de Nun. Entendam uma coisa muito importante. O verso 22 do texto de Números, capítulo 14, diz assim, claramente: o povo viu a glória de Deus. Viram. Eles viram a glória de Deus. O povo desfrutaram dos sinais e dos prodígios do Senhor lá no Egito e no deserto. Quem é que não se lembra das 10 pragas? Quem é que não se lembra do mar se abrindo? Quem é que não se lembra dali no deserto, o maná descendo do céu? Quem é que não se lembra da coluna durante o dia de fumaça e durante a noite de fogo para direcionar o povo? Eles tinham a promessa de Deus sob juramento. No entanto, eles esqueceram de todo o agir do Senhor ao favor daquele povo, esqueceram do livramento, tirando da terra da servidão para conduzir a terra que emana leite e mel. Eles esqueceram que atravessaram a seco o mar vermelho. Eles esqueceram da providência, tanto física como espiritual, e como consequência da murmuração, porque eles passaram a murmurar, eles não possuíram a terra prometida. Queridos, isso é muito sério. É muito sério. Nós temos que buscar o ideal de Calebe, porque Calebe, Deus viu nele, houve nele um outro espírito, e ele perseverou, ele creu, e Deus honrou. Eu creio que se você perseverar e crer, e parar de reclamar, queridos, Deus vai te conduzir, como bom pastor que é, às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Mas quanto mais você reclama, pior as coisas ficam. Deu para entender? Quarto efeito: a ação de graças nos protege. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu sei que muitos fazem uma oração de ação de graças, principalmente quando começa o dia e antes de uma refeição. E muitas vezes fazem esta oração com uma forma religiosa, é uma formalidade, mas as ações de graça têm um poder de santificar até o que comemos. Sabiam disso? Queridos, você vai numa lanchonete, pede lá uma coxinha, aquela coxinha que quando a menina tira ali daquele recipiente já vem pingando de gordura, aquele negócio extremamente saudável. Mas quando você ora, aleluia, evita, tá? Mas se você ora, Deus tem esse poder de santificar, fazer com que aquela coxinha não te faça mal. Você não sabe quantas e quantas vezes você vai em um restaurante, vai em algum lugar, você não sabe quem preparou, se quem preparou está consagrando aquele alimento para os outros deuses, para os espíritos imundos. Você não sabe, mas se você ora, entenda isso,
Deus te protege. Por isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a honra e glória de Deus. Quinto e último, ação de graças nos enche do Espírito Santo. Não é isso que diz Efésios capítulo 5, verso 18 a 20? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas formas de sermos cheios do Espírito. Podemos orar, louvar, adorar, cantar, falar a palavra, obedecer e viver em santidade e assim por diante. Mas eu creio que o que faz com que você sinalize a presença do Espírito Santo na tua vida é quando você tem um coração grato, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai. Isso acontece porque a gratidão, lembra que eu falei? A gratidão, a ação de graças comove o coração do Pai. Queridos, mais um ano, 132 anos. Culto de jovens, ação de graças. Mas, queridos, o que eu tenho visto é que muitas vezes, como diz o dito, parece que a galinha do vizinho é mais gorda, o pasto do vizinho é mais verde. Mas quando nós entendermos, quando o irmão e a irmã entender que neste lugar você pode se render ao Espírito Santo, e se rendendo ao Espírito Santo, Ele falar proezas em nome dEle na tua vida, tudo se transforma. Eu creio nisto. Queridos, uma irmã lá da nossa igreja, desses dias me falou de uma pregação. Família pastoral. Nesta pregação, ele falava a respeito de um pastor que pregou quase 10 anos para 10 pessoas. 10 pessoas. Mas no momento que Deus virou a chave, aquela igreja começou a crescer, crescer, crescer e não parou de crescer. Com gratidão, queridos, tudo pode mudar, mas é preciso rever os nossos conceitos, rever os nossos caminhos. É necessário voltar ao primeiro amor. Não é isso que diz em Apocalipse? Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, volta à prática do primeiro amor. O que eu tenho visto é que as pessoas vão vivendo o Evangelho, perdendo o entusiasmo, perdendo a alegria, perdendo aquela disposição, perdendo aquele louvor. Lembra? Aqueles louvor que você cantava, pelo menos cantava com um violãozinho, não tinha todo esse aparato tecnológico, não, era um violãozinho, era uma sanfona, um teclado. A gente cantava de coração, porque nós estávamos com o coração contrito e quebrantado, porque nós estávamos não preocupados com a forma, mas estávamos preocupados de que a nossa adoração pudesse subir ao trono com um aroma suave. Queridos, eu creio que a igreja protestante deixou de protestar,
A igreja reformada precisa de reformação, ou de ser reformada. E quando eu falo igreja, eu digo nós. Nós precisamos de vivenciar um vivo e novo caminho, onde as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, converse com Deus. Será que você tem sido uma pessoa que só murmura, só reclama, não dá ação de graças por nada, e por conta disso o exterminador, esse demônio, tem te roubado a alegria, tem te roubado os projetos, os sonhos, tem roubado a esperança do teu coração, tem roubado o amor? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus está te chamando nesta noite para que você renove a tua aliança com Ele, para que você abra o teu coração e diga: Deus, eu tenho murmurado, tenho reclamado, tenho blasfemado, e talvez você tenha até uma lógica dizendo: mas as coisas estão difíceis.
talvez você esteja no limite das suas forças, dizendo: eu não aguento mais. Mas Deus, irmãos e irmãs, te trouxe aqui nessa noite para ouvir esta palavra, esse ensinamento de ação de graças. Porque quando você glorifica o nome do Senhor, você está dizendo para Deus: Deus, eu confio em Ti. Deus, eu entrego minha família em Tuas mãos. Deus, da mesma forma que o Senhor enviou a provisão lá no deserto, aquele maná, eu creio que o Senhor vai estar enviando a provisão para a minha casa. Deus, da mesma forma que o Senhor olhou para aquela mulher, Maria Madalena, com amor e restaurou os seus sentimentos, o Senhor restaura hoje ainda os nossos sentimentos. Repreendemos, ó Pai, desde já, todo o espírito exterminador que quer gerar no coração desse teu filho, desta tua filha, uma insatisfação, uma ingratidão. Repreendemos em nome de Jesus, porque o Senhor se apresenta para nós, e o Senhor não é homem, nem filho de homem para mentir, mas aquilo que tu prometeste, tu has de cumprir. O Senhor se apresenta para mim e para nós, como bom pastor, que cuida das ovelhas, que zela e coloca unguento naquelas ovelhas feridas, que conduz para os passos verdejantes e para as águas tranquilas. É por isso que nós desfrutamos, pela tua graça, da paz que excede todo o entendimento humano. Entendemos que a ingratidão é um sinal dos finais dos tempos, mas aqui está um povo que não se conforma com o presente século, mas que renova a sua fé pela renovação da mente, para que verdadeiramente experimentem a boa, verdadeira e agradável vontade do Senhor.